Se eu pudesse te passar esse um único aprendizado para você conseguir implementar e ter um pouco mais de proximidade com os seus objetivos, eu tenho uma absoluta certeza que seria esse o conselho que eu te daria. O conselho é: visualize as coisas. Eu não estou dizendo aqui para você fazer aqueles negócios de afirmação, de falar no espelho, tipo, não, eu vou ser rico, ou de você ficar escrevendo que você vai ser rico, coisa parecida. Eu não quero que você faça isso. O que eu quero é que, antes de você fazer as ações que inevitavelmente vão te levar ao objetivo que você quer alcançar, você comece a meditar um pouquinho sobre que tipo de pessoa você quer se tornar ao fazer isso. Ou que tipo de objetivo você quer alcançar fazendo isso. Porque nesse momento, você sai de um plano de ação para um plano de ação com intenção. E o que importa pra gente é a intenção. Porque é a intenção que vai desenvolver a nossa identidade. É a intenção que vai desenvolver o sabor da ação, digamos assim. É como se a sua intenção, enquanto você age, começasse a fazer com que a sua ação se tornasse mais próxima daquele objetivo, ou mais próximo do tipo de pessoa que você quer se tornar. Imagina o organismo. Ele tem ossos, ele tem tecido, ele tem músculo, ele tem órgãos, e você pode construir todo um corpo bonitinho. Mas se você esquecer a intenção, é como se você esquecesse a alma do seu plano. Você tem que ter essa intenção muito clara, tipo, o que eu quero disso daqui? Aonde eu quero chegar? Por que eu tô fazendo isso? Porque quando você consegue colocar essa intenção no seu cérebro, o seu cérebro começa a olhar aquilo com outros olhos. Ele começa a desenvolver aquela situação de uma maneira totalmente diferente. O jeito que você aborda a situação diferencia totalmente o resultado que você vai ter dessa situação. Então eu imagino que assim, imagina que a gente entra num combate, eu contra você. E aí, na minha cabeça, eu tenho que a coisa que eu mais quero fazer é lutar. Eu tenho na minha cabeça de que se eu estiver lutando, pra mim já tá ótimo. E eu coloco isso no meu cérebro enquanto eu vou lutar com você. E agora imagina, você vai lutar comigo. Você vai ficar pensando, não, eu quero vencer esse cara, eu quero lutar com ele, eu quero ganhar. O resultado dessa situação pode ser tremendamente diferente para os dois lados, só porque a gente acredita em coisas diferentes. Enquanto eu tenho a intenção de lutar, talvez para me desenvolver, ou só pelo gosto de lutar mesmo, você tá só pela vitória. E isso faz com que nós tenhamos motivações diferentes. A minha motivação é, enquanto eu tô ali, enquanto eu tô vivo, enquanto eu tô apto para lutar, eu tô ali lutando. Mas você não. Enquanto você não tem uma visão clara do seu sucesso, você não vai lutar. E isso já muda o seu resultado, porque você tem uma motivação diferente. E aí, quando você chega no final da luta, imagine que eu fui lá e ganhei a luta de você. Se eu ganhei a luta, pra mim foi só um bônus. Mas pra você, é como se o mundo tivesse acabado. É como se você tivesse chegado literalmente ao fracasso. Mas agora vamos inverter os papéis. Vamos imaginar que você ganhou dessa vez. Pra você, você só conseguiu bater o mínimo, porque o seu mínimo era vencer. Mas pra mim, eu vou sair feliz, porque independente do resultado, eu fiz o que eu queria fazer. Então eu saí satisfeito. Então a sua intenção, o que você pensa, o que você quer no início de uma situação, muda drasticamente o resultado que você vai ter. Talvez não seja um resultado fora de você. Eu digo isso, não seja um resultado externo, tipo vencer ou fracassar, mas o sentimento interno, o que está dentro de você. Se você se sente como bem-sucedido, se você se sente como satisfeito ou se você se sente como insatisfeito. E o que a gente tem de intenção diferencia drasticamente o nosso resultado. E aí, eu quero te passar algumas coisas que eu tô fazendo ultimamente para mudar os meus resultados. A primeira coisa é, sempre que eu vou gravar um vídeo, por exemplo, sempre que eu vou fazer uma ação que eu acredito que vai me dar um tipo de resultado que vai me ajudar, eu paro um pouco e eu penso, que tipo de pessoa eu quero ser nessa situação? E eu não tô fazendo isso para eu colocar quase que uma capa em cima de mim para falar, não, eu não vou ser quem eu sou, eu vou ser esse tipo de pessoa. Mas o que eu tô fazendo, na verdade, é eu tô colocando no meu cérebro o tipo de pessoa que eu quero me tornar, então eu não vou fingir que eu não sou eu. É como se eu fosse colocar no meu cérebro uma forma ainda melhor de mim mesmo para aquela situação. E aí eu mentalizo isso. O que eu faria nessa situação se eu fosse esse tipo de pessoa? E aí eu
passo quase que um filme na minha cabeça, tipo, se eu for entrar na academia, eu vou entrar sorrindo, eu vou falar com o atendente, eu vou passar e etc. Aí eu vou olhar para as máquinas e eu vou ter essa mentalidade, eu vou ter essa intenção diferente na minha mente, que vai acabar fazendo com que, quando eu entre na academia, eu faça exatamente essas coisas, e essas coisas acabam mudando o resultado dentro de mim. Eu começo a construir evidência para comprovar que eu estou me tornando esse tipo de pessoa. A segunda atividade é você ter uma coisa para te lembrar do tipo de pessoa que você quer se tornar. Agora, eu fiz isso, eu vou pegar aqui, eu vou mostrar para você, tipo... Aqui é onde eu tenho uma lista. Em um dos meus vídeos antigos, eu falei para fazer um inimigo. Essa é a lista do meu inimigo. E é basicamente o que eu seria se eu tivesse a minha versão mais perfeita. E esse arqui-inimigo eu coloco aqui como se fosse meio que um lembrete do tipo de pessoa que eu quero ser. Então, eu quero sempre me exercitar, eu quero estudar, eu quero ter confiança, eu quero trabalhar no meu negócio, eu quero alcançar os meus resultados, eu quero focar nos meus objetivos, eu quero dormir bem, eu quero ser confiante, já falei, eu quero ser carismático, essas coisas eu coloco aqui para eu ter um lembrete do tipo de pessoa que eu quero me tornar. E fazendo isso, eu consigo quase que me desenvolver mais rapidamente, por causa que agora eu tenho a intenção, eu tenho a alma que faltava no meu plano. Eu tenho a intenção de me tornar esse tipo de pessoa. Então, quando eu vou fazer uma coisa, eu vou lembrar desse tipo de coisa. Eu vou me desenvolver cada vez mais para eu me tornar esse tipo de pessoa. Então, eu tenho uma intenção por detrás do meu plano. E isso acaba mudando meu resultado, acaba mudando minha motivação. E isso vai me ajudar a progredir cada vez mais. Bem, esse é o conselho de hoje. Acredito que ele é muito válido, ele está me ajudando bastante. E eu, por exemplo, eu não faria esse vídeo se não fosse por essa mentalidade que eu tô tendo agora. Talvez eu fiquei com muita vontade de simplesmente pegar a câmera, não colocar para gravar, não colocar esses negócios, não editar o vídeo para postar hoje. Mas eu tenho absoluta certeza que eu vou desligar isso daqui. Eu vou terminar essa gravação, eu vou editar o vídeo e eu vou postar no YouTube, independente do que acontecer. Porque eu quero ser esse tipo de pessoa, eu quero ser esse tipo de pessoa que fala que vai fazer uma coisa e faz. Então eu tenho essa intenção e isso muda o meu resultado. Bem, esse é o conselho, tenha um ótimo dia, seja forte e tenha um ótimo dia, até mais.